Voltei, gente. Agora eu vou falar um tema com vocês. Vai doer? Vai, doeu muito pra mim também, dói pra todo mundo. Mas e a rejeição, hein, gente? Ai, é que a gente tem que falar disso mesmo agora. Ai, meu Deus. Ai, como é doído esse negócio de rejeição. Por que não ensinaram a gente, meu Deus, desde pequeno? O problema todo tá sempre na infância, eu falo pra vocês, né? Tá, né, o problema tá lá, mas a gente não tem como passar a vida inteira culpando a infância, né, gente? Não dá. Não dá, né? Uma hora a gente tem que parar, uma hora a gente tem que bancar as nossas questões. Então, assim, sim, na infância não foi cuidada, não foi bem cuidada, foi espancada, foi abusada, foi tudo, foi um monte de coisa ruim, foi. Mas é importante a gente saber que naquele tempo a gente não tinha, a gente dependia de todo mundo que estava às nossas voltas, dos nossos cuidadores, das pessoas que estavam, entende? A gente era extremamente dependente daquele pessoal que vivia com a gente quando a gente era pequeno. Mas agora a gente cresceu. Algumas pessoas cresceram sozinhas, muita gente, né? Você vê que acontece, né? A pessoa não teve ninguém, não teve às vezes nem cuidador, depois, sei lá, foi abandonada e teve que aprender a viver sozinho, começou a trabalhar com 10 anos. Essas histórias que a gente escuta aí todos os dias. Eu não tô tirando, eu não tô, por exemplo, ai, como é que é a palavra, gente? Eu não tô querendo invalidar nenhuma dessas histórias e questões que muita gente passou. Mas vai chegar um momento que a gente vai precisar tomar as rédeas da nossa própria vida, porque não tem ninguém para tomar, não tem outra pessoa para tomar. Quem tem o privilégio de fazer terapia ajuda muito, porque essa pessoa conduz, né, te conduz a entender os processos, a digerir. Talvez seja importante para você falar sobre eles de novo, voltar lá e falar sobre aquilo e reviver e tal, para processar mesmo as informações. As pessoas são diferentes, funcionam de maneiras diferentes. Então, cada maneira de terapia funciona para uma pessoa. Mas vai ter um momento que você vai ter que andar sozinho. Não vai ter como uma pessoa tá te carregando no colo, você arrumar uma bengala a vida inteira para você não se enfrentar, sabe? Porque eu acho que chega também, às vezes, tem vezes que chega um momento que a gente meio que usa o que a gente passou no passado como desculpa o tempo todo. E aí eu acho que é aí que começa a ficar problemático. Eu acho que é importante você saber o que você passou no passado, você ter consciência disso, saber que aquilo te afetou de alguma forma. Mas mais importante ainda é você se colocar no lugar de protagonista e não de vítima, tá? A história foi triste, foi. Eu não tô invalidando ninguém aqui. Mas é importante você pegar as rédeas e você ver tá, isso aconteceu, o que eu posso fazer com isso? Gente, quando você toma noção disso e toma posse da tua história e decide dar um novo rumo para ela, não tem quem te pare. Aí você venceu, entende? E aquela história antiga vai perdendo força. Você vai criando novos capítulos e você começa a perceber que não é que você vai mudar o seu passado, mas você pode mudar como você vê o seu passado, entende? E você pode sair desse lugar de coitado e colocar no lugar de que foram lições para você chegar onde você tá. Porque o que acontece, gente? Acho que todo mundo concorda que a vida a gente precisa receber estímulo para crescer. Não dá para a gente ter a mesma vida durante 10 anos, não acontecer absolutamente nada que nos tire da zona do nosso conforto. O que acontece? Se não acontecer absolutamente nada, eu acho que a vida nem deixa isso acontecer, mas é só para vocês entenderem onde eu quero chegar. Se não acontecer absolutamente nada,
a gente vai ficar parado no mesmo lugar, porque a gente tem essa tendência de gostar do gostosinho, do confortável. A gente quer ficar aqui quietinha, ser deixada em paz, sem ninguém perturbando a gente, sem nenhum estímulo, sem nenhum conflito, sem nada. Se a gente pudesse escolher, a gente ia escolher essa opção. Mas a gente veio para a Terra, que é um lugar de provas e expiações, não é à toa que a gente veio parar aqui, então vai ter sempre estímulos da vida que são desastres, são coisas tristes, são situações indesejadas que acontecem na nossa vida para a gente aprender por contraste o que é melhor para nós e o que não é. Infelizmente, gente, é assim que a gente evolui e é assim que a vida acontece. Não tem outra maneira, não tem outra maneira. O que acontece é que à medida que a gente vai crescendo, à medida que a vida estimula a gente vai ficando mais consciente e a gente reage às situações da vida com muito mais tranquilidade. A gente não leva pro pessoal, entendeu? Não acha que a vida tá contra a gente, que o universo nos odeia e que praga é essa, é karma, é A, é B. Não é. São só estímulos. Eu achei essa palavra bonita, muito bonita pra falar das merdas que a gente passa. São estímulos. E aí a gente vai ficando cascudo e a gente vai respondendo com muita mais tranquilidade ao monte de loucura que a vida vai botando no nosso caminho, que é uma loucura atrás da outra. Mas, com o tempo, você vai achando graça disso tudo. Eu tô meio que nesse lugar, as coisas acontecem e nem sempre eu rio no primeiro momento não, tá? Às vezes vem um desconforto, um contraste, e aí eu falo, ai meu Deus, por quê? E por que isso está acontecendo? Será o que quer me mostrar? Ou às vezes eu nem chego nesse lugar, eu já choro, eu já xingo, ou faço alguma coisa, porque aquilo me tirou do meu tranquilinho, gostosinho, dia a dia, entendeu? Mas é um presente. Eu sei, gente, eu sei que é difícil, mas é um presente. Se você for pensar, tira esse véu de memórias que a gente tem. O que acontece? Nas relações que acontece, gente? Por que a gente às vezes repete padrões? Porque a gente, mesmo estando com uma pessoa nova, por exemplo, a gente tem uma memória de como as relações funcionam. Então você vai, se você não se cuidar, se você não prestar atenção, se você não estiver consciente, você vai repetir, apesar de ser uma outra pessoa, você vai usar as suas experiências anteriores para reagir ao que uma pessoa nova está fazendo agora no presente. A gente tem essa tendência de fazer isso se você não estiver feito nada sobre todas essas relações que você viveu antes. Se você não tiver feito nada sobre, você vai se comportar exatamente igual, apesar de estar acontecendo uma coisa diferente. Por quê? Porque as relações são espelhos. Então isso que você está vendo no outro não é sobre o outro, é você. Que merda! Sim, é você. É por isso que quando você faz uma mudança interna, você vai se relacionar, você vê, ué, agora mudou. Não é o outro, não é porque é outra pessoa, ou se for a mesma pessoa, não é porque fulano mudou. É porque você mudou e a sua visão em relação a essa experiência ou a situação mudou. Então você se comporta de maneira diferente e ela te impacta de maneira diferente. Não é mágico. Eu acho genial. Não vamos falar que a vida só, que a vida é só dura. Não é, né? Não é. Se a gente começar a ver as situações que a gente passa na vida como estímulos mesmo, aprendizado,
que são treinos, gente, pra gente poder, ó, caminhar, a vida fica mais fácil. Eu sei que, né, vai ter gente que vai falar, você tá falando isso num lugar de privilégio. Provavelmente, porque só que eu também me boto a responsabilidade que a minha realidade está correspondendo ao que eu tenho dentro de mim, entende? Então, tudo que eu vivo, as experiências que eu tenho, tem a ver o que é necessário pra mim, pra eu crescer, porque todo mundo que tá aqui, planeta Terra, tô falando, veio pra se desenvolver, pra crescer. Não digo a vocês que tá todo mundo no mesmo nível de consciência, porque tá todo mundo na Terra, não é. As pessoas têm, sim, um nível de consciência diferente. Então, tem pessoas que são pessoas que ainda estão na sua essência, gente. Todo mundo é amor e paz. Todo mundo é, na sua essência. Mas a gente esquece isso. E aí, tem pessoas que estão, sim, que estão vibrando ainda muito medo, que estão vibrando violência, né? Que resolvem as coisas, que acham que as coisas se resolvem na força, no grito, na agressividade. E tem as pessoas que já respondem de outra maneira, as mesmas situações, tá? Já respondem com mais calma, com empatia, elas escutam as outras pessoas, elas estão interessadas em saber o que a outra pessoa acha da mesma situação, para aí elas poderem ver como vão resolver, como vão entrar em consenso. Enquanto tem outras pessoas que já nem quase tem conflito mais, entende? Mas todo mundo vai ter, gente, maior e menor grau. Tem as pessoas, porque se fosse santo não parava aqui. É verdade. Mas tem sim, eu acredito de verdade que tem pessoas que estão aqui que elas destoam um pouco mais porque elas vieram pra guiar a gente. Eu tô dizendo que são pessoas com um nível de consciência mais alto. São pessoas que passaram por aqui, né? Para poder guiar as pessoas que estão com um nível de consciência mais baixo, para ensinar, entendeu? Mas não significa que elas não erraram nunca. Isso não existe, gente. Não dá, porque a gente tá aqui na Terra, nessa dimensão terceira. Então, onde eu tava? Me perdi um pouco. Acho que eu botei outras pautas, né, no meio da conversa, mas calma. Eu vou voltar, que é o assunto inicial da rejeição. Então, o que acontece? Eu falei da rejeição, comecei com a infância, né, como isso afeta nas nossas relações, e a gente é estimulado, né, para poder a gente se desenvolver e reagir de maneiras mais serenas ou mais adequadas para o que está acontecendo de fato, que às vezes a gente dá uma exagerada, né? E eu também falei sobre que as relações são espelhos, que por isso que a gente vê, a partir do momento que a gente muda, a gente vai se relacionar, a gente acha que a pessoa mudou. Não é. Você que mudou e por isso o outro assume uma outra forma, porque é você, é um espelho. Tá. E aí quando chega a rejeição é dolorida? Mas quando você faz o trabalhinho de ficar do seu lado, que eu vou botar o card aqui, vai aparecer aqui ou aqui, de ficar do seu lado, ela dói bem menos. Vai doer, tá? Mas você tem uma mão para segurar. Porque a rejeição dói muito quando você já se abandonou, não tem ninguém aqui dentro, e aí você começa a usar as outras pessoas mas muito como fonte de validação. Então, começa aquela coisa assim, se ele não achar, se o outro, vou botar assim, tá? Pra ficar mais geral. Se o outro não achar isso de mim, então significa que eu não sou. Se você usa as outras pessoas como fonte de validação e fita métrica, não sei se é essa a palavra certa,
Para poder saber que aquilo se aquilo é bom para você, se te afeta ou não, é porque você se abandonou. Você tem que saber. Você não tem como entregar todas as suas fichas na mão de uma pessoa para a pessoa falar que você é o que você não é. Isso é uma decisão sua e por isso você tem que andar com as suas próprias perninhas para conseguir passar por seja qualquer situação, porque você se banca. Você não está depositando no outro toda a validação que você precisa. Porque essa validação pode vir do outro muito bom, muito gostoso. Ai, que bom, fulano acha isso também, que eu também acho. Não é ótimo, concorda comigo, que bom. Mas você tem que ter noção de que não vai ser sempre assim. E não é por isso que você vai se acabar, né? Vai se arrebentar inteira porque fulano não concordou, porque fulano não achou, você acha que tá bonita de vestido vermelho, fulano não achou, e aí você vai lá e vai tirar o vestido vermelho. Poxa vida. Você vai segurar sua mãozinha, você vai se bancar e vai continuar com seu vestido vermelho. É esse o recado do vídeo de hoje. Beijo. Mas eu volto.